Você já visitou um culto da congregação cristã no Brasil e percebeu que homens ficam de um lado e mulher de outro? Muita gente se pergunta, isto é preconceito ou tradição? Hoje vamos entender com respeito e profundidade o motivo destas práticas. A congregação cristã no Brasil é uma denominação com raiz no início do século XX. Desde o começo, esta separação foi adotada como uma forma de manter a reverência, evitar distrações e promover uma adoração mais focada a Deus. A separação não é um mandamento direto, mas é uma aplicação prática do princípio bíblico, reverência, santidade e ordem no culto. O culto cristão não é um momento social, mas é um ambiente sagrado. A separação busca minimizar distrações visuais e emocionais. Imagine estar em uma audiência diante de um rei. Cada gesto, cada olhar, cada detalhe importante. Assim é um culto diante de Deus. A congregação cristã surgiu entre imigrantes italianos, influenciado por tradições e doutrina apostólica. A separação de assentos foi incorporada desde o início como parte de uma espiritualidade marcada pela simplicidade, humildade e distinção. Muitas mulheres se vestem com modestia, usa véu e se assenta separada, não como exclusões, mas como expressão de devoção e submissão a Deus. Essa prática segue as tradições antigas do cristianismo oriental e até do judaísmo, aonde a separação entre os sexos era comum no templo. A CCB mantém isto não por discriminação, mas como forma de conservar a modestia e a reverência no culto. Muita gente pergunta, principalmente quem está visitando a igreja pela primeira vez, que é por que os homens sentam de um lado e as mulheres de outro lado na congregação. Muita gente acha isso estranho, pensa que é algo ultrapassado ou até que é uma forma de dividir as pessoas, mas na verdade tem um propósito sim. Primeiro, a instituição faz isso para manter a reverência e o foco no culto. Quando os irmãos e as irmãs estão separados, fica mais fácil se concentrar nas coisas de Deus, sem distraição. Além disso, essa separação ajuda a evitar conversas paralelas, olhares que tiram o foco da palavra e também é uma forma de manter a ordem e respeito dentro da congregação. A instituição também segue exemplos bíblicos, tradições da igreja. Em várias partes da Bíblia, a gente vê que tudo que é feito na obra de Deus tem que ter ordem e decência. Essa separação faz parte disso. A separação de homens e mulheres no templo não é novo. No Antigo Testamento, o templo de Jerusalém tinha divisões de acesso. Os homens ficavam em uma parte e as mulheres em outra parte. Veja no livro de Êxodo, capítulo 10, verso 1. Abra em Neemias também, 8, verso 2. Era uma forma de manter ordem e reverência durante a adoração. Hoje, muitas congregações continuam com essas práticas e não por obrigações bíblicas diretas, mas por disciplina, reverência e zelo. O objetivo não é discriminar, mas evitar distraições, promover decência no culto e até preservar a santidade no ambiente. A Bíblia não diz que é obrigatório separar homens e mulheres, mas sim que o culto deve ser feito com ordem e decência. Abra sua escritura em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Está escrito que faça-se tudo com ordem e decência. Quando os irmãos sentam separados, é para evitar conversas paralelas, escândalos e manter o foco na palavra. Cada congregação decide conforme a sua realidade. É importante entender que não é pecado se uma igreja permitir que os homens e mulheres se sentem juntos.
A salvação não está nestas práticas, mas no coração e obediência à palavra. Mas quando a congregação escolhe separar, deve ser respeitada com amor e entendimento. Lembramos que não é uma regra para humilhar, para afastar ou para fazer diferença entre homem e mulher. Muito pelo contrário, é uma forma de cada um estar ali no culto, focado em adorar, em ouvir e em buscar mais de Deus. A Bíblia ensina que tudo deve ser feito com decência e ordem. A separação dos assentos não é uma obrigação bíblica direta, mas é uma prática que ajuda a manter a ordem e o respeito no culto. Lembramos que é muito comum que, se homens e mulheres estiverem misturados, principalmente jovens ou casais de namorados, acaba se distraindo com conversas, olhares ou celular. E o culto é um momento de busca a Deus com foco e reverência. Cada igreja tem a sua doutrina e costume. Essa separação é um costume somente da congregação, como forma de manter a santidade, o respeito no culto, e algo ensinado com amor e explicado aos novos convertidos. É importante dizer que isto não tem nada a ver com machismo ou inferiorizar as mulheres. Muito pelo contrário, na igreja todos são iguais diante de Deus. Essa separação é só uma questão de ordem no culto e não de valor ou importância. Lembramos que quantas vezes já vimos que um culto que estava uma ambição e de repente alguém começa a rir, olhar para o lado, cochichar. Tudo isto tira o foco da palavra. A separação ajuda a evitar estas situações. Então, por que os homens sentam de um lado e as mulheres do outro? Por reverência, ordem e zelo, uma escolha da congregação para manter o ambiente santo e respeitoso. E o mais importante, lembre disso, que o mais importante é que o nosso coração esteja sempre separado do pecado e voltado para Deus. Se você gosta desses conteúdos bíblicos, se inscreva no canal, dá um joinha e comente sobre o assunto.